pessoal, e bem-vindos ao episódio muito especial de... Não, é um episódio normal, na verdade. Mas é um episódio de Eu Quero Ver o Filme, não deixa de ser um episódio. No melhor podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem, eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Esse é o episódio número 69, o que é muito legal, é um número significativo, acho, pra todo mundo que tá nos ouvindo e pra gente. Sim. Um número que todo mundo gosta, eu diria. Comigo hoje a gente tá uma equipe um pouco reduzida, um dos nossos comparsas de longa data, o Leonardo Wittmann, não pôde estar presente hoje, porque ele tá se recuperando de uma jornada pampiana aí que ele fez. Mas comigo hoje estão o Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade que mais tem cu no Brasil. Eu não imaginei que ele fosse para esse lado, mas eu aprecio. Foi maravilhoso. Bibiana Link. Como você já pode ter visto. Aê! Não quer dizer que todo mundo gosta de 69, mas quer dizer que 69 lembra uma coisa que todo mundo gosta. E Wagner Nascimento. Olá, e é um filme que tem muitas cenas de sexo, só faltou um 69, não tem 69. Não, é verdade. Casaria bem com esse episódio. É verdade. Nós estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o filme Tatuagem, de 2013. E eu já vou avisar agora que vão rolar spoilers, vai rolar baixaria, vai rolar de tudo hoje nesse episódio. Olha! Então, assim... Rafael geralmente não gosta de episódios com putaria. O que aconteceu? Tirem as crianças da sala, hoje é o dia muito especial. Hoje é para maiores de 18. Hoje é um dia especial. Como diria, nas palavras de Duca Lendecker, hoje é o dia especial. Esse filme foi dirigido pelo Wilton Lacerda, que também dirigiu Baile Perfumado, um filme que eu sempre ouvi falar muito e nunca vi. O Are do Movie, um filme que eu sempre ouvi falar muito e nunca vi. E Capitães da Areia, que eu sei que é famoso, mas eu também nunca vi. Eu só li o livro, é bom. É do... Jorge Amado. Ah, Jorge Amado, ok. Eu ia chutar o cara errado, então não vou me expor dessa maneira. Então, sem mais delongas, a gente faz uma sinopse aqui rapidinha pra localizar o filme, né? Essa eu vou confessar que é extremamente curta, não por que eu tenha uma opinião muito negativa sobre a história do filme, que é um filme de vibe. Sim. Não, tem muitas coisas que acontecem, assim, mas é interessante. Então, só com esse aviso, vamos adiante. Num Brasil de 1979, em plena ditadura, seguimos um grupo de artistas e seu espetáculo O Chão de Estrelas. Uma apresentação subversiva e escrachada contra a ditadura e os valores da época. Valores de família da época. Entre aspas. Clécio, amigo do podcast, o Irandir Santos, aparentemente namora com Paulette, que é o Rodrigo Garcia, mas tudo se complica quando o cunhado de Paulette e o soldado Arlindo, vulgo Fininha, que é o jesuíta Barbosa, vai visitar Paulette durante uma apresentação. Ali no bar, ele e o Clécio começam a trocar ideias, se apaixonam quase que imediatamente e passam a ter um relacionamento. Entre Paulette agindo cada vez mais erraticamente, talvez por ciúmes, não sei, eles negam. Uma criança que nasce sem cabeça, Fininha fazendo a pior tatuagem da história e desconfiança entre os artistas de que... Aquela tatuagem, né? E desconfiança entre os artistas de que Fininha possa ser um cagueta infiltrado. Tudo culmina quando a censura chegando e proibindo o espetáculo de ser apresentado. Apesar da proibição, eles decidem seguir adiante e são atacados pelos militares durante uma apresentação. Fininha é expulso dos militares, se muda para São Paulo em busca de emprego e perde contato com o Clécio. Alguém mexeu no Windows aí, beleza. Vida triste, hein? Desculpa. Agora... Não precisa pedir desculpa. Agora o elenco do Show de Estrelas se reúne para a estreia do filme de seu amigo filósofo, que o filme se chama Ficção e Filosofia, que mantém vivo o espírito do espetáculo, que agora não pode mais ser apresentado. O filósofo é um Leonardo Wittmann, assim. Aquele personagem é uma coisa, assim. Mas antes de tudo isso, tem curiosidades. Curiosidades. Hoje é
Curiosidades do IMDb. E hoje é com uma observação que as curiosidades do IMDb são quase todas as curiosidades são, na verdade, agora do site adorocinema.com, porque tinha poucas curiosidades. Eu tava falando que são curiosidades sobre cu, né? São todas curiosidades. Quando a gente fala de filmes brasileiros, a gente tem que sair do eixo IMDb, não adianta. Os gringos não sabem nada. Tá, as 3 primeiras aqui são, pra ser sincero, do IMDb e o resto é do site adorocinema.com, então só dando os créditos corretos. E começando aqui, o Jesuíta Barbosa considerou falar sem dizer o maior desafio desse filme, porque em algumas cenas o silêncio dela era scriptado, era roteirizado, que ele tivesse que se expressar sem palavras. É um personagem que realmente não fala muito, né? Mas um roteiro que na faculdade de cinema nos ensinam que é errado de fazer. Então já estão quebrando regra desde o roteiro. Genial. O Jesuíta Barbosa e o Irandir Santos, depois eles iam se reunir de novo na minissérie Onde Nascem os Fortes, e também, lembrando, Leonardo Wittmann em Pantanal. Os dois estão na novela Pantanal. Eu anotei essa curiosidade é bem simples, mas é a estreia do ator Rodrigo Garcia, que faz personagem Paulette. O Paulette. No filme, e diz aqui que é o primeiro filme dele, não sei se é o primeiro longa, né? Mas eu coloquei aqui porque eu gostei bastante da atuação dele. Eu adorei. Chega muito estreia. perto de roubar o filme, senão só não rouba o filme porque tem o Irandir, né? Pra mim. Exato. Eu achei muito legal a atuação dele. Tatuagem é o primeiro longa-metragem dirigido pelo Ayrton Lacerda, que também é conhecido como roteirista dos filmes Amarelo Manga, Baixio das Bestas e Baile Perfumado. Amarelo Manga eu já ouvi falar também. Sim. Também. Inspiração para o filme, isso é bem legal. Várias histórias e pessoas reais inspiraram a trama de Tatuagem. O líder do grupo teatral Chão de Estrelas é baseado no teatrólogo argentino Túlio Carrechia, radicado no Recife durante os anos 60. A própria companhia de teatro representa a experiência real da trupe anárquica vivencial que existiu na segunda metade dos anos 70. Então, tem muita coisa que é inspirada, né, em fatos reais. Fora de época, embora o filme se passe no final da ditadura militar, o diretor Ayrton Lacerda pretendia fazer uma obra atemporal sobre as perspectivas para o futuro e para o sucesso do país. O futuro está morto. O diretor Ayrton Lacerda admira... O século XX está morto. Desculpa, pode seguir. Tem nada a ver com isso. O diretor Ayrton Lacerda admira o trabalho do Irandir Santos desde Baixio das Bestas. O personagem do Clécio foi escrito especialmente para o ator, com ele em mente, e concebido especificamente para os seus movimentos corporais e sua voz. Então, uma coisa bem dedicada ao Irandir, né? Personagem escrito para o ator. E, basicamente, de curiosidades, é isso. E é curioso, né? Porque esse papel do Irandir nesse filme, para mim, é o elo perdido entre os Irandires que eu tinha visto, assim. Que ele pega e faz, ele entrega tudo que ele tinha feito nos outros filmes em um filme só, que é esse. Tipo, ele faz muitas versões do mesmo personagem de uma maneira muito legal. Entre as partes que ele tá atuando em cena e as partes que ele tá... Enfim, que ele tem que performar com a família dele, e a parte que ele tá interagindo com a Paulette, quando ele tá com o Fininha. É uma coisa impressionante. E outra coisa que eu queria falar antes de entrar em qualquer coisa, o Leonardo não tá aqui, eu ia jogar na cara dele, mas ele fez um ataque desleal ao ator, o Jesuíta, e eu quero dizer aqui que, cara, a atuação dele nesse filme eu achei muito boa também. É muito boa. Tipo, esses 3 principais estão incríveis nesse filme pra mim. Tipo, inclusive, o filme funciona muito em torno deles. Sim. Inclusive, pesquisando sobre o filme, eu li que tanto os 3, eles receberam prêmios em diversos festivais, assim. O Irandir ganhou prêmio de atuação em vários festivais, inclusive Gramado. O Rodrigo Garcia também, o Jesuíta também, tipo, eles foram bem reconhecidos, assim, pelo filme. E também queria falar, acho que vale o registro, às vezes acontecem umas curiosidades, umas coincidências, melhor dizendo, muito inusitadas aqui no podcast. Eu não tinha percebido, mas a gente está fazendo esse mês temático de cinema brasileiro, exatamente no mês do festival de cinema mais tradicional do país, que é o Festival de Gramado.
E, inclusive, eu acho que vale a pena citar, o Leonardo ele não pôde participar do episódio hoje porque ele estava envolvido com o festival, ele não teve tempo hábil de gravar com a gente. E ele estava lá com o filme, né, Colapso, Terra em Chamas, um curta-metragem que ele é um dos roteiristas, então, tipo... Que foi exibido na TVE essa semana, só que foi bem no começo da semana, antes da gente sequer gravar o podcast. Então, pra quem tá nos ouvindo na sexta-feira hoje, desculpa, tu perdeu. Mas teve a chance. Sim. E eu achei muito legal essa experiência aí do Leonardo. Sim. E super, super parabéns pra ele e pra toda a equipe do filme também. Fica o registro aqui. E, mais uma coincidência, esse episódio está saindo na semana do festival, né? O festival vai até o dia 19 e a gente está falando sobre um filme que ganhou o Kikito de melhor filme em Gramado. Enfim, ele concorreu. Olha, o Alexandre planejou tudo isso, eu tenho certeza. Ele escolheu o filme certo pro episódio 69, ele escolheu o filme certo pra semana de Gramado. Pô, Alexandre, tá foi tudo planejado ali. Ele e o Chapolin, né? Os movimentos calculados. Friamente calculados. Eu tirei meu chapéu hoje. Hoje o Alexandre quebrou a bala. E veio com uma câmera nova, né? O programa 69 num filme... Eu nunca tinha visto um filme com tanto cu e tanta bilola quanto esse filme. Impressionante. Mas assim, então já que a gente tá falando bem do Alexandre, traz pra gente, assim, qual a tua relação com tatuagem, por que dessa escolha? Aliás, primeiro faz um preâmbulo rapidinho falando do mês do cinema nacional e tal. Tá, beleza. Tá, pra quem tá começando a acompanhar a gente agora, a gente tá fazendo um mês temático, né, específico de cinema nacional, cinema brasileiro, né? E coube a minha curadoria desse mês, então eu escolhi 4 filmes, né? E eu tentei escolher, assim, 4 filmes bem diferentes em temática, estilo, gênero, né? E Tatuagem foi um deles, cara. E eu lembro de ter assistido esse filme muito perto do lançamento dele, então já faz, sei lá, quase 10 anos, o filme é de 2013, né? E ele me chamou muito a atenção, assim, porque eu tinha várias opções, assim, de filmes que falassem um pouco, ou se passassem na época da ditadura militar. Tem vários filmes brasileiros que abordam esse tema, e filmes muito bons, aliás. Mas esse aqui, ele faz isso de uma forma muito particular que me chamou muito a atenção, assim. E eu achei interessante também escolher um filme que se passasse nesse período, que falasse um pouco desses temas, porque a gente sabe que a gente tem ainda hoje muitos filhotes da ditadura que estão aí, esse pessoal canalha e que usa chapéu de alumínio, tristemente infeliz. E esse filme é um filme que mostra a bunda sem piedade dessa gente careta e covarde. Parafraseando aqui, um pouquinho alterando o Cazuza. E é basicamente isso, cara. Eu achei eu lembrava de cenas muito marcantes desse filme e lembrava da proposta dele com muito carinho e resolvi trazer aqui pra gente discutir. Legal! Wagner, traz pra gente qual a tua relação com tatuagem. Se foi a primeira vez que tu viu, enfim. É a primeira vez, mas eu lembro bastante dele na época que foi lançado, saiu no cinema e tal, e eu lembro dos prêmios, assim, as críticas que eu vi foram super positivas. Tanto que quando eu vi ele no Netflix, eu já coloquei lá na minha lista. Inclusive fica a dica pra quem tá no Netflix. Tá no Netflix. Verdade. Não, no streaming vermelhinho aquele. Sem nomes. Não estamos pagando aí. Pois tem que dar um merchan aí, né? Fazer alguma coisa. E eu até fiquei surpreso, porque eu jogava que fosse um filme mais recente, assim, achei que fosse de 2017, 2016, e tem 10 anos o filme. Porque eu lembro muito nitidamente quando ele saiu. E eu gostei muito do filme. Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, logo quando eu vi a sinopse, foi essa questão de ser num contexto da ditadura militar, assim. Eu acho que pode ser ignorância minha, mas eu não lembro de nenhum filme que trate da ditadura militar através da perspectiva de um casal homossexual, assim. Não recordo de obras que abordem essa relação entre... E que não se deleita na tortura, enfim. Deixar pra trás na minha... Falta LGBTQIA+, junto com o contexto da ditadura.
Não lembro, assim, de nada, então só isso já me chamou bastante a atenção. Esse comentário, essa curiosidade, né, de o diretor querer fazer um filme atemporal, isso eu estava pensando muito hoje, assim, de como é um filme de 2013, sobre os anos 70, que acaba sendo super atual, assim. Eu acho que essa dimensão política é super atual no contexto de ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, assim. Então é muito... Embora seja historicamente datado, acho que é a mensagem, os questionamentos sobre o que é democracia, sobre essa expectativa em relação ao futuro do país, né? Essa esperança meio... Né? Que uma esperança quase cansada ali, né? Uma resistência sem saber muito para onde seguir, assim. Eu acho que são mensagens, são questionamentos que o filme traz que são super atuais, assim, tem tudo a ver com o Brasil de hoje, assim, de 2023. Então, dessa questão política, achei muito boa. E assistindo esse filme, me lembrei muito do Brokeback Mountain. Tem episódio. Eu também tive... Quem não assistiu ao Brokeback Mountain, ouça o nosso episódio. É muito bom. Mas eu acho que ele conseguiu... Acho que todos os problemas que a gente apontou no episódio do Brokeback Mountain, eu acho que esse filme conseguiu evitar. Assim. Sim, acho que tem várias armadilhas que ele poderia ter caído e que ele não cai. Assim. Acho que a principal é esse fetiche com sofrimento gay. Assim, ele não passa por aí, embora não deixe de apontar que é um filme que se passa nos anos 70, no Brasil, com um romance de um cara que é soldado e um outro homem que é assumidamente gay e é um artista da contracultura. Então ele não ignora esse contexto de violência e de cerceamento que tem, mas não tem um fetiche, assim. E é tão louco que eu fiquei até a última cena do filme esperando... Eu também. Quem vai morrer? Eu fiquei o tempo inteiro... Até o último momento. Pra mim foi um filme de suspense, em grande parte, por causa disso. Assim, eu acho que a gente tá tão acostumado a gente vive numa cultura heteronormativa, né? E aí quando tem filmes sobre LGBTs, eu já tava esperando assim, alguém vai morrer ou os dois vão morrer. Então é muito legal que isso não acontece. E não só, não te cortando, mas não só esse fetiche, mas assim como tem o enfrentamento deles, né? Sem medo. Exato. Isso é muito bom, muito bom. Isso eu acho muito legal, assim. Eu acho que eles narram a comunidade LGBT de uma maneira muito, muito bonita, assim, positiva mesmo. De ter uma expressão livre da sexualidade, de ter uma comunidade ali, de não ser só uma coisa, né? Não tem um moralismo. E eles são profundamente políticos, eles estão lá resistindo ativamente à ditadura militar, assim. Então, achei do caralho isso. Achei uma baita forma de representação. E ainda, voltando ao Brokeback Mountain, de novo, a gente já está acostumado com filmes... Eu relaciono, para fechar, né? Vamos falar do romance, de fato, entre o Fininha e o Clécio. Cara, compara isso com o Brokeback Mountain, assim. A gente já tão acostumado com filme centrado em relacionamento hétero, que a gente vê lá o Jake Gyllenhaal e o... Como é que é o nome dele? O Heath Ledger. O Heath Ledger se beijando. Meu Deus, olha só que química. Dei um Oscar para esses homens. Cara, química entre o Irandir e o Jesus. É verdade. Eu acho que a primeira cena deles ali, que eles já começam a flertar, a cena deles conversando no bar, pra mim, é maravilhosa. Eu acho que a partir dali, cara, eu acho que aquela cena deles conversando no bar, aquilo ali tem mais química que todo o Brokeback Mountain inteiro, assim. A própria cena que eles se veem pela primeira vez, que o Irandir tá no palco, ele olha pro jesuíta, tu já sente, naquele tempo, tu já sente, sabe, que vai acontecer alguma coisa. Isso chama de atuação. Isso sim, isso é química, cara. Não é só porque tem dois caras se pegando ali que isso é... Então, achei demais também. Acho que os dois estão muito bem, embora o Irandir, ele rouba a cena, né? Acho que o papel, nem o Rafael falou, assim, ele vai para vários lugares, né? O personagem do jesuíta, ele é mais limitado, assim, ele não tem muito para onde ir, embora ele esteja bem. Mas o Clécio, assim, é um puta personagem, achei incrível. A única coisa que eu não gostei tanto, que eu não acho que é um problema comparado a tudo que o filme proporciona,
são os momentos no quartel ali. Eu achei meio... acho repetitivo demais, sabe? É só para mostrar... vejam só como os militares são gays enrustidos. Eu acho uma leitura simplista e um pouco problemática, assim, sabe? Então aparece lá aquele colega que é um porre, aquele colega homofóbico, que no fim ele tava na cara que ele tinha uma atração pelo Fininho. Aí fazem menção lá o sargento, que também é gay. Então, sabe, é uma coisa que eu acho, tá, filme, já entendi. Então, eu acho que é o único ponto ali que eu não gosto tanto. Mas, fora isso, eu achei um filmaço, assim. Show. E Bibiana, então estamos contigo agora. Então, só para completar isso daí do Wagner, dessa química, que é uma coisa, enfim, eu sempre reparo muito na atuação, uma coisa que sempre me chama muita atenção. Embora, né, esses dois atores do Brokeback Mountain sejam muito bons, quer dizer, um era, né, infelizmente se foi, mas é isso, eu acho que se não tem a química, falta alguma coisa, sabe? Não passa aquele realismo. E nesse filme com o Irandir e com o Jesuíta consegue de uma maneira excelente. Os dois são bons atores, os dois entregam, os dois têm química juntos e isso, né, não é algo palpável, né? É algo que está assim fora do materialismo, né? Mas é algo que a gente sente, que a gente vê, né? E é muito interessante isso quando acontece na atuação. Mas, enfim, eu acho que eu vi contigo, Xande, esse filme pela primeira vez. Nós vimos juntos. Acho que sim. Só que eu não lembro se foi em casa, se foi no cinema, enfim. Eu tenho esse filme, então pode ser que tenha sido em DVD. O que eu lembro, assim, é que a gente tava numa vibe de ver muita coisa nacional que tava saindo. E quando eu revi agora, eu confesso que eu tava com um pouco de preguiça de ver esse filme. Eu não sei porquê, eu acho que ficou uma má impressão na minha cabeça. Quando eu assisti, eu gostei. Só que eu tava, não sei, depois de tanto tempo que passou, eu tava com uma má impressão assim, vai ser aqueles filmes positividade tóxica, tá? Aquela coisa. Mas não, eu gostei mais agora do que na época que eu assisti. E... tô na mesma linha, assim, de vocês. Eu não tinha pensado nisso, mas eu também não lembro de nenhum filme que eu tenha visto, assim, em relação à ditadura que tenha essa abordagem, né? Porque sempre... sim, tem filmes muito bons, só que é sempre aquela coisa mais combativa, né? Nos grandes centros, ali o pessoal da esquerda lutando, né, sendo preso, torturado, morto, sempre aqueles mesmos acontecimentos. E esse daí não, esse daí é justamente uma abordagem muito mais, enfim, pode-se dizer até lúdica, né, e é algo que eu adoro, né, que se trata ali sobre teatro, enfim, bem debochados, né, como... Quando acabou o filme, o Jane disse, é um filme afrontoso, eu gosto. E é afrontoso, é muito bom, sabe? É um deboche para esse tipo de gente canalha, né? Que ainda hoje, infelizmente, vive aqui no nosso país. Mas, enfim, seria isso, as minhas primeiras palavras. Pô, eu também. Eu ontem vi esse filme pela primeira vez e eu vou confessar que, por acidente, eu acho que eu acabei tendo a melhor experiência possível para ver esse filme. Porque eu acabei indo num jantar de noite, não tem nada a ver com isso, mas... E voltei tarde pra casa, era quase meia-noite. Meia-noite, as minhas duas opções são ou dormir e ver o filme de manhã cedo, ou ver agora. E daí eu decidi, vou ver esse filme à meia-noite mesmo, vamos embora. Filme de 1 hora e pouco, não tem problema, não é tão 1 hora e pouco, é quase 2 horas, mas é de boa, vamos lá. Eu não tava com sono ainda. E, cara, vendo esse filme assim, ó, sozinho, no quarto escuro de noite... sem nenhuma alma se mexendo na minha volta. Parece que eu entrei muito para aquele universo boêmio, noturno, assim. Eu tava também começando a questionar o que é praxis, o que é...
Cara, o exemplo de praxis, eu vou anotar, foi o que o Rafael tá falando. É maravilhoso. O exemplo de praxis é fuder ao invés de bater punheta. Cara, isso assim é demais. Não, tem frases maravilhosas, eu anotei. Tem frases magníficas. Tem frases ótimas. Esse é mais um filme com diálogos inacreditáveis. Mas enfim, daí vendo o filme, aquele negócio, um filme bem de vibe e tal, eu pensei, tá, isso vai me dar sono em algum momento, e não me deu. Eu tava envolvido o tempo inteiro, assim, fui me envolvendo com aqueles personagens, a geometria amorosa do filme, né, que é um pouco mais que um triângulo, tem algumas vértices mais... menores que as principais do triângulo, digamos assim, mas é aquela coisa mais complicada. E eu muito gostei desse negócio que é um filme que é sobre relacionamentos, acho que acima de tudo, apesar de ele ter essa discussão política importante e atual, apesar de ter todo o contexto histórico, ter toda a questão de um cara das artes namorando com um milico e tal, bem naquele momento, aquela paranoia e tal. Eu acho que, assim, só as relações humanas desse filme foram o que mais me pegaram vendo pela primeira vez, pelo menos. São 2 momentos pra mim que são marcantes demais, assim, que eu não posso não falar. Eu já falei de um, que é quando o Fininha fala com o Clécio pela primeira vez no bar, que é uma cena inacreditável. Eles parecem em planetas diferentes. O Clécio começa a perguntar e vai chegando, e de repente só estão eles naquele bar. E é inacreditável, assim. É só eles naquele bar, tipo, simbolicamente, porque tá todo mundo ali, mas você percebe que a atenção deles é totalmente um no outro. E tem uma cena perto do final do filme também, que é o Clécio conversando com o Paulette no chão ali, que eles precisam conversar. Eu adoro essa cena. Que é uma cena surreal também, É linda essa cena. Então, assim, entre todo o contexto, tudo, eu acabei me envolvendo demais com o filme, vendo à meia-noite. Então, assim, eu recomendo, assistam esse filme tarde da noite. De preferência, tomando uma cerveja num daqueles copinho jogo americano, sabe? Que é a vibe desse filme. O jantar que tu teve antes, Rafael, foi no Chão de Estrelas? Infelizmente, não. Eu comi um sushizinho esperto antes. E toda a estética do filme contribui pra isso também, né, cara? Tipo, tem toda aquela direção de arte muito bem feita dos espetáculos e figurinos. E a questão da metalinguagem ali da janela do filme mudar de vez em quando, porque tá sendo feito filme dentro do filme, já dá uma... tem os 8mm também. O visual desse filme, pra mim, como é que eu vou dizer? Não é um filme esteticamente muito bonito, ele não tem grandes enquadramentos. Ele é um filme sujo no bom sentido, porque ele é feito pra ser assim, ele é pensado assim. É um filme que todos os planos são cheios de gente ou de movimento. Tem poucos de cor, é imperfeito nesse sentido, mas é uma imperfeição e uma falta de acabamento, assim, que traz muita vibração, te coloca na época, eu acho, mais do que... Exatamente. Aliás, eu perguntei pro Xande, ele acha que sim, mas não tenho certeza, não sei tu, Rafael, se tu sabe, porque, enfim, né, são os dois aí que estudaram cinema. Mas foi feito em película ou foi feito digitalmente o filme? Não, foi feito em película, eu acho. Ele tem cara de 16mm tem, né? Assim, total. Mas é muito bonito isso, sabe? Porque eu acho que toda essa bagunça, essa sujeira, ela é proposital e pra mim Exato. É muito boa, sabe? Eu acho que funciona demais, tem tudo a ver com o clima que o filme quer passar. E pegando o gancho, não tem nada a ver com isso, mas pegando o gancho, o negócio da cervejinha no copinho de boteco, me lembrou um outro personagem, né, que eu também gostei, assim, claro, tem pouco tempo de tela, mas eu gostei bastante, mas dá pra ver justamente, assim, eu acho que é um bom exemplo dessa comunidade, sabe, que é o filho do Clécio, sabe, ele é tipo ali um pré-adolescente, o guri, ele já sabe aproveitar a vida. Ele adora aquele negócio. Aquele guri tá muito de boa, sabe? Tá solto no pagode. Ele sabe já dizer. Ele disse, Deus não existe, existem deusas. Ai, meu, é muito bom. E outra relação que o pai tem ali com o filho, sabe? Essas várias camadas que o personagem do Irandir tem, sabe? Ele ali com a mãe do filho, com o filho, com o pessoal ali daquela comunidade, com a Paulette, com o próprio
fininha, sabe? É muito... É um grande ator, sabe? Consegue, assim, dar várias nuances pra personagem. Muito... e o guri, assim, ó, que vidinha. Muito bom. Sim, imagina, desde criança tu tá vendo praticamente Exato. noite não, talvez, toda aquela filosofia de boteco e toda aquela... Exato. Não, e o que a mãe fala, né? Eu não sei agora o personagem da mãe. Diz assim, tava conversando com o Clécio, eu não quero ver meu filho com gente que reprime os outros, com repressores. Nós somos uma coisa e ele é outra, eu não quero ver meu filho. Cara, que mãe maravilhosa, sabe? A personagem da deusa é também incrível, né? Não queremos isso, pronto. E a relação que ela tem com o Irandir, assim, com o Clécio. Muito legal. Que é assumidamente gay, mas eles provavelmente foram um casal no futuro, Sim. Não sabemos quando. Não é importante também, mas eles têm uma relação muito saudável. Assim, exato. Que é muito legal de ver, é raro também. Exato. É muito bom ela falando que o guri tá sofrendo bullying na escola porque o pai dele é um homem, é um viado. É um viado, ela fala. E filho de uma mãe solteira, assim, muito bom. Uhum. Eu queria lembrar de uma coisa que o Wagner falou no começo, né, da questão das cenas no quartel, né. E uma coisa que o Rafael falou também, que eu fiquei na cabeça, assim, que tu falou que esse filme não é um filme que aconteça muita coisa. E o Wagner falou outra coisa que é tipo, como a gente já tá acostumado com um tipo de narrativa. E eu fiquei me questionando isso, eu acho que esse é um dos diferenciais desse filme, porque a abordagem dele, quando se trata ali do tema ditadura, a gente tá acostumado a, tipo, acontece alguma ação repressiva e as consequências dessa ação repressiva vão desencadear o restante do filme, né, que vai ser o ponto de virada ali. É uma narrativa mais tradicional. Nesse filme, na verdade, a narrativa não é construída dessa forma. Ele se apoia meio que, primeiro nas relações pessoais e nas relações naquele grupo, na forma de resistência artística que eles propõem ali, e depois num contraste, né, numa relação de contraste entre ali as cenas do quartel, que são cenas de pouca cor, de muita repressão, né, de muita autoridade, ali de pouquíssima liberdade, pouco diálogo, pouca liberdade, e o Chão de Estrelas, né, que é o ápice da criatividade, da expressão, né, e o filme faz muito esse contraste, e é uma forma diferente, né, até vocês falaram, a gente ficou esperando, ficou no suspense pra ver se alguém ia sofrer, se alguém ia morrer. Eu confesso que eu tava no medo, na verdade. Eu tava, não, filme, por favor, fica nisso. Não te dão deslancha, mas... E, na verdade, só acontece no final, né? Essa ação mais direta... De certa forma, Só acontece no final. Mas não se vê, né? Violência, de fato. E os personagens todos que a gente conhece, pelo menos, eles fazem questão de mostrar, eles estão vivos relativamente bem, talvez... obviamente diferentes, mudados por alguma experiência, mas o que eu queria dizer, assim, que eu acho que o que é legal da ditadura, do papel que a ditadura tem nesse filme, assim, do jeito que é usado... O que é legal da ditadura, gente? Como assim? Não. Desculpa. É que ela acabou. Assim, o bom da ditadura é que ela acabou. Mas o que é legal nesse filme é que ele pega esse enfoque dessa comunidade artística, também de resistência e tal, mas tu percebe como é que eu vou dizer? A presença da ditadura quase que o tempo todo, mas a gente vê só pelas reações dela, a gente não vê ações opressivas, a gente vê as reações das pessoas, a gente vê as pessoas tirando sarro das alterações que estão sendo feitas na censura de filmes, a gente vê a reação de pessoas, tipo, outro núcleo de personagens, são personagens menos gostáveis, com certeza, mas cumprem papel bem pra mim, que é o pessoal da tia Zózima ali, que são os parentes do Fininha. Sim. Nossa, é muito engraçado. Umas velhas coroca... Cara, aquilo é a melhor representação da direita que eu já vi, assim. É uma velha fofoqueira. É isso aí. A única vez que eu acho que o personagem do Jesuíta parece, sei lá, combativo, quando ele diz... Isso, como é que é? Que ele diz que não existe?
Pecado não existe. Pecado não existe, isso é uma invenção. E a velha assim... o pai era comunista e o filho ateu. E aí eu disse, mas que família maravilhosa. Muito bom. Eu gosto dessa cena. Qual o problema, tia? E a tia Zózima, ainda bem que eu fiquei cega pra não ver essas... Cara, eu ri muito dessa... não tô acreditando, velho. E essas cenas são sempre o mesmo enquadramento e é sempre uma fofoca diferente, conservadora, né? Julgando alguém. É tipo... inacreditável. É muito bom. Eu não queria deixar... Eu achei que a gente tinha possibilidade de evitar, mas falar muito pouco do núcleo da tia Zózima, então eu tive que trazer. Não, eu acho que a primeira vez que aparece, tu vê que o Fininha tá ali, né, balançando a perna, tipo, acaba de uma vez, eu quero ir embora disso daqui, sabe, não aguento mais. Ainda mais que naquele momento a gente sabe que ele é cunhado do Paulette e que ele tá ali naquela situação de que tu vê que o cara tá totalmente deslocado com aquela namorada que eles não têm, é menos química que no Crepúsculo quando eles estão juntos. Socorro, eu quero sair daqui. A primeira apresentação daquele núcleo ali pra mim também é incrível. É muito bom. Não, mas tu falou até de uma coisa do Fininha. O Fininha, eu acho que é na segunda cena, na última cena que ele se manifesta ali, né? Que ele contesta, que ele diz, isso aí não existe. Uhum. Sim. Ele tem uma progressão interna, né? É um personagem que... vocês falam, ele não tem muito espaço de expressão, digamos assim, sabe? Comparado ao personagem do Irandir e do Rodrigo Garcia, eu acho que é o nome do ator. Mas é justamente porque, o cara é super reprimido, né? Ele tá sempre no quartel, ele sofre com homofobia, bullying, né? E é um cara que, nitidamente, eu acho que a intenção da atuação do jesuíta realmente é uma coisa mais introvertida, né? Que aos poucos vai se expressando, e eu acho que essa questão dele conhecer o Clécio e conhecer o Chão de Estrelas faz com que essas pequenas alterações, essas pequenas... agora eu vou me posicionar. E eu até comentei contigo, né? A gente tava vendo o filme, né? Por ainda, né, que ele viva nesse ambiente bem masculino, bem homofóbico, né? Repressivo, tá numa época repressiva também, vem de uma família mais conservadora e tal. Eu acho que ainda assim, e ele sendo introspectivo, mas ao mesmo tempo ele consegue, né, ir se libertando de pouquinho em pouquinho. Em nenhum momento ele é avesso a essa nova realidade que é apresentada para ele. E eu gosto, assim, isso na personagem, sabe? Eu curto bastante, porque poderia ser aquele estereótipo, do milico, sabe? Coisa de viado, que saco, detesto vocês. E depois, que nem o companheiro dele lá do exército, né? Que age de forma bastante agressiva, e, enfim, né? Na verdade, né? Que é a coisa. Eu gosto, assim, do jeito que é construída a personagem dele. E tem uns detalhes de atuação que eu gostei muito, tipo, no começo do filme, quando tu não entende direito ainda qual é a do Fininha, quando ele chega no bar a primeira vez, que ele se dá conta que ele chega perguntando por Paulo não sei o que, e todo mundo, não conheço, não sei quem é. Daí, conheço só Paulette, daí falam lá dentro, não sei o que. E, cara, seria muito fácil ele ter ou uma cara emburrada o tempo inteiro, ou tá com raiva, alguma coisa, mas ele passa uma mistura de timidez, inocência, curiosidade. Uma inocência também, de uma maneira muito natural, assim, parece muito mais... seria algo assim que acontece. Inclusive, quando ele tá no bar ainda bebendo sozinho, daí passa uma mulher, ele faz questão de ficar olhando pra ela. Tipo, tem todos uns lances, assim, muito bem colocados de atuação. Aí eu não sei até que ponto é só o ator ou o diretor, mas ambos acho que fizeram um belíssimo trabalho, né? Porque é difícil de fazer esse personagem contido, não é que nem do Brokeback Mountain, que são dois caras que são absolutamente hétero e daí, não, temos um romance gay agora, porque meio que cai do céu, a gente gosta porque, enfim, gostamos, é diferente, interessante e tal, mas nesse filme parece muito mais natural, parece muito mais uma coisa que vem de dentro dos personagens, muito mais gradual também, apesar de eles terem um romance meteórico, é uma noite, só que ele passa por muitas nuances em pouquíssimo espaço de tempo. Se tu for ver, é muito difícil de tu fazer o espectador comprar isso, sabe? É. Porque é um olhar,
uma troca, uma conversa e eles estão transando. Tipo, basicamente E a cena é bem pesada de trans, inclusive. Não, então eu queria falar sobre isso. A gente comentou quando a gente tava vendo. Uma distância enorme da cena de sexo do Brokeback Mountain. Sim, que cena bem feita, sabe? Que cena bem coreografada, sei lá, porque assim, ó, é extremamente realista e ao mesmo tempo não expõe os atores, né? Eu achei muito. Eu não achei pesado. Isso que eu acho estranho. É uma cena quase. Estranho não, né? O quanto ela é bem feita, porque ela é quase explícita. Isso. Mas ela é uma cena muito sensível, assim. Eu acho que as cenas de sexo do filme, elas são muito sutis, assim. Elas são muito. Não é que nem. Claro, o Brokeback Mountain também é outro contexto. São os cowboys, machões, e, né? Como o Rafael falou, caiu do céu. Virei viado agora, né? E aí a primeira cena de sexo do Brokeback é quase um estupro, assim, não? Exato. Pesado. E aqui é uma cena também, não tem um puritanismo, porque mostra ali, é quase explícita, mas ainda assim é uma cena sutil, tem todo muito bem feito. É muito boa, assim. As cenas. Sim, e é sobre eles, né? Não é sobre o ato. Não tem um deslumbre da câmera, tipo, o que eles estão fazendo, não, Enfim, esses personagens estão se gostando ali naquele momento. E essa principalmente a primeira metade do filme, ela é muito construída em vinhetas, né? Que a gente alterna coisas do clube, da apresentação, com coisas, com as vidas dos personagens, um pouco de Paulette, um pouco de Clécio, um pouco de Fininha. E tem também uma cena que eu queria destacar, que eu não lembro se é conectada com a cena do Praxis ou não, mas tem uma cena do Clécio com Fininha na água, que eles estão só tomando banho juntos ali no mar. Tem uma cena muito bonita, acho que é logo depois, né? É logo depois da primeira transa deles. Isso aí. Que também é uma cena incrível, assim. Realmente de como o filme vende, né? Que nem o Alexandre falou, essa relação entre eles, assim, porque, tipo, eles se conhecem, eles têm uma conversa, eles logo transam e na cena seguinte eles já estão super casalzinho e é super verossímil. Assim. Tipo, eles realmente vendem aquilo. Mas pra mim essa sequência toda quase assim é incrível pra mim. Eu tava quase que não acreditando que esse filme existe desse jeito. No bom sentido, não me entenda mal, mas eu não sei como dizer assim melhor. E de novo, é tudo, né? A imagem, é a arte, a coreografia, a atuação. E as várias apresentações do show de estrelas ali, que cada uma tem seu charme. Sim. Não, e que eu acho não. Eu não sei se tu lembra, Xande, quando a gente estava no teatro, e aí cada vez que tinha esses meses, agora eu não lembro o nome. Espetáculos. Esses espetáculos. Porto Alegre em Cena. Isso, a gente ia em alguns. E aí eu não sei se tu lembra daquele que foi lá no Museu do Trabalho, que tinha muita nudez, né? Não sei se tu lembra, que a gente ficava entre os atores, tu lembra? Eu não vou lembrar agora do espetáculo. Eu lembro desse espetáculo. E aí me fez lembrar esse espetáculo vendo o filme, porque assim, a nudez, né? A nudez choca, né? É uma coisa tão natural nossa, né? A gente se vê todos os dias nu, pelo menos uma vez por dia, né? Tu vai tomar banho, tu te vê nu, né? Nua. E é uma coisa, é chocante a nudez. Depois de um certo tempo, tu percebe que, tipo, é só um corpo, entendeu? É só um corpo nu caminhando por aí. Por que isso vai te chocar? Isso é algo tão natural, sabe? E tem coisas... Por exemplo, no filme, né, que retrata a ditadura, tem coisas tão mais violentas, tão mais nocivas, tipo tortura, morte, né? E isso daí aparentemente não choca a sociedade, mas corpos nus, dançando, cantando, divertindo o público, isso daí é extremamente chocante, né? Isso vai contra os costumes da família, né? Vai contra a nação e não sei o quê. No fim das contas é só um corpo, entendeu? Só. Isso fica muito explícito na cena, a clássica cena da polca do cu. O nome da música, aliás, é Polca do Cu, aparece no final, nos créditos. Palmas. Maravilhoso. Que é isso, né? Que ele fala na letra aí, que
todo mundo tem, né? Que ninguém é melhor que ninguém. Eu não lembro exatamente como é que é a letra. Mas é isso, né? Tipo, e é incrível como o simples corpo, teu corpo é pode ser um sinal de um símbolo de resistência simplesmente por ele estar nu. Tipo, é o teu corpo, sabe? Porque ele afronta, né, a quem fere um corpo nu, né? Tipo, tem pessoas que isso é mais danoso do que muitas coisas que realmente são danosas, né? E aquela cena da polca do Tenku é maravilhosa, né? Maravilhosa. A letra daquela música, o Irandir falando, o Irandir tá excelente nesse filme. Sim. Não tem muito o que falar. Não, e a cena também que eu gosto muito ali, quando eles estão na comuna que o Clash tá construindo, basicamente, ao longo do filme, são 2 personagens secundários, eu acho, que estão falando sobre, eu fui ver o filme do cinema, e daí tinha bolinhas, e daí as pessoas saem correndo, e as bolinhas vão correndo atrás, e tipo... Cara, pra aquelas pessoas ali, tipo, não faz o menor sentido existir sequer censura de bolinhas, assim, né? Pra mim também não faz sentido, mas enfim. Essa cena me chamou a atenção porque ela parece muito ter sido improvisada. Assim. São os diálogos muito naturais, assim, muito... Parece... Também é outro diálogo super verossímil, assim. Parece um improviso, eu gostei daquela cena. Agora eu nunca mais vou ouvir a palavra palco da mesma forma, né? Ele falava palco. Meu Deus do céu, que cara. Que criatividade, palco. Cara, eu fiquei agora lembrando do filme, fiquei na dúvida. Eles são censurados no final, né? Que vem a censura. Aí tem... Cara, aí tem espaço pra fazer todas as teorias que a gente quiser da conspiração, porque da onde vem a censura, quem é que eu manda, fiquei pensando, qual é o motivo da censura? Qual o motivo e quem é o cagueta? Tipo... porque se sempre teve um cagueta, por que não foi censurado antes, né? Tipo, o que de diferente eles fizeram pra alguém censurar agora? Isso não fica muito, eu acho que dito, né? Não. Explícito no filme. Outra coisa, desculpa... Realmente era um deles, né? Podia ser qualquer pessoa que assistiu aquele espetáculo. Então, improvável seria se não fosse censurado, né? Seria muito inverossímil não ter sido censurado. O filme nos leva a crer que possa talvez ser o fininho até lá ao final, que parece que não. Mas enfim, não vou entrar muito nisso agora, nesse momento. Eu queria falar outra cena que eu gosto muito, é quando eles recebem a primeira crítica. Muito bom. Assim que ele lê no jornal, né? O Clash lê, detonando eles, e ele uma crítica negativa que vai trazer muito público. É maravilhoso. E gratuita, mas tudo que eles queriam era uma crítica negativa ali, né? Pô, sim. Naquele contexto. Cara, é incrível aquilo, tipo, Eles sabem muito bem como utilizar o espetáculo. E aí vem a coisa que é bronca de Rafael que eu tenho com esse filme, que é do próprio espetáculo, que tá perfeito. É assim que eu, pelo menos... eu vou voltar um pouquinho rapidinho. Em 2012, ou 2011, eu acho. Eu tive uma experiência interessante que eu fui... Me contrataram para trabalhar no Cine Esquema Novo, na época, porque vinha uma revista do... Não lembro se Tocantins ou Piauí, alguma coisa assim. Eu cobri o evento. E me falaram assim, eu pensei, vai vir uns jornalistas, uma coisa assim. E tô lá eu com meu computador na época, dando apoio no evento e tal, e de repente chega um pessoal da revista, entre aspas, que na real era tipo um... Qual é o nome que se dá? Não é fanzine, mas é um nome parecido, assim, alguma coisa zine. Não sei. Enfim, não é bem uma revista como a gente conceitualiza uma revista. É um espaço artístico, era um compilado de artistas, eram pessoas do meio. E, cara, vieram os bichos loucos aqui e cacete, não é o que eu esperava e foi muito genial, assim. Eles criaram, na verdade, um curta artístico inspirado pelas impressões que eles tiveram no festival, que não tinha nada a ver com o festival.
No bom sentido, assim, foi muito mais legal do que se fosse só uma matéria jornalística, né? Mas me lembrou, esse filme me lembrou muito dessa experiência, porque é tipo os mesmos raciocínios, os mesmos questionamentos, mesmo tipo de vibe, assim, de sexo, a gente considera essa coisa tão proibida, mas todo mundo faz, tá ligado? É uma coisa, não tem porquê, vamos desmistificar e brincar com isso. E essa coisa lúdica, ao mesmo tempo infantil, ao mesmo tempo questionadora, assim. E, só que esses papos, por trás disso, filosóficos e... não, porque a democracia e porque não sei o quê, eu acho muito... Tipo, é legal, é importante, mas me tira muito, assim, do sério, sabe? Aquilo ali é totalmente... Aquilo ali, pra mim, é o filme tirando onda. Assim, eu sou de humanas, eu sou das ciências sociais. Qualquer pessoa que frequenta, que é das humanas, que frequenta movimento estudantil, que frequenta centro acadêmico de curso de humanas, é aquilo. É aquilo ali, cara. O tempo inteiro. Não o tempo inteiro. Vai ter a galera que tá lá pelo amor livre, pela liberdade, que tá lá curtindo pagode, como diz a Bibiana, e sempre vai ter o mala. Não, porque é o capitalismo. Sempre vai ter o Leonardo Vickman. Não, o filósofo do bar lá. Sempre vai ter. Cara, essa figura é clássica. Eu adorei aquele personagem. Eu adorei o personagem, mas ele é detestável. Porque sempre tem, cara. Essa figura é clássica. Sempre tem até hoje. E é muito papo e pouca ação, né? É só papinho, não. Tem um negócio que ele fala... Apesar de que ele tem um papel vital no final do filme. Mas enfim, desculpa, segue Wagner. Até um momento que eles estão no bar, todo mundo. E aí, eu não sei se é a Paulette. Alguém diz que a Paulette tá com ciúmes. Ele não, porque o ciúme é uma arma do capitalismo. Sim. É um papinho de esquerdomacho. Você sabe esquerdomacho? Total. O ciúme, deixa pra lá. Que fala pra namorado, não, isso aí é PC do capitalismo. Só falta dizer... Ele só faltou dizer o quão difícil é ser um homem. Exato. Cara, essa figura aí é clássica. Não, mas eu concordo com o Wagner, porque a respeito de ser um recurso do filme tirando um sarro de si mesmo. Sim. Porque esse personagem é tão estereotipado, tão exagerado, que fica assim, sabe? Que passa, que vira o fio, assim. Tu compra isso como uma tiração de onda. Sim. E eu acho que nem o Rafael falou, vira aquele personagem que a gente ama odiar. Ou odeia amar, alguma coisa assim, sabe? Eu virei fã dele. Inclusive, eu acho que ele tem uma jornada interessante no filme, apesar de ser um papel... Não é nem secundário, é quadrinário praticamente. É que nem o filme, né, que no final é apresentado o filme, embora o filme seja importante, ele apresentando o filme ali na... é totalmente pretencioso. É o gerador de Lego total, né? É o futuro, teremos futuro. Gente, é o filósofo do DCE, sabe? É o conto, É típico. Filósofo do DCE é a melhor caracterização. Maravilhoso. Maravilhoso. Toda essa coisa pseudo-filosófica, pseudo-intelectual, assim. Inclusive na apresentação tem alguns momentos, principalmente tem um personagem que só aparece num filme que eles projetam e é dublado pelo Clécio. Que aquele papinho lá é pra mim insuportável, cara, desculpa. Eu nem lembro exatamente do que ele fala mais. Eu não lembro do discurso, mas não me chamou a atenção. Tá? E é uma cena enorme, assim, ele fica um tempão lá, não, porque... Blá, 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 e a liberdade, não sei... Não, a liberdade é o Clécio que fala antes, que eu não... Depois que ele tem aquele negócio que tipo, o elemento mais... Acaba sendo o elemento mais transgressor são todas as cenas sobre sexo, né? E que combina na polca do cu ali, que é isso, é o corpo como forma de resistência, como forma de expressão de contracultura, né? Acaba sendo, não é o discurso, né? O discurso é meio qualquer coisa, porque não é isso que está em jogo. É de fato a arte mais primária ali, que é o próprio corpo como expressão. Acaba sendo genial. Que é o instrumento de trabalho do ator, né? Exatamente. Exatamente. Enquanto os outros têm armas pesadas e tortura.
E a própria relação com o corpo, né? Que a Bibiana estava falando mais no início sobre a relação com o corpo, que é esse contraste do quartel, que são corpos docilizados, né? Aquela coisa mega travada, mega dura, né? Formação e tal. E é muito legal essa relação que pessoas queer têm com o próprio corpo. Acho que a primeira cena do Clécio, que ele tá acordando, que a Paulette acorda ele levanta e ele beija o ombro. É uma outra relação muito com bom. o corpo, assim, né? Ele se acaricia. Ele se acaricia, uma coisa assim. Tipo, como eu estou bem no meu corpo, né? E tu vê que, de fato, a opressão é externa, né? A sociedade que vê aquilo como um ataque, né? Pessoas que estão apenas existindo e estando satisfeitas na própria pele, assim, tipo, isso é genial. Essa própria cena de abertura, que é o Paulette na janela declamando coisas, falando algo pro Clécio, que o Clécio... Tá, tu me acordou pra me contar isso? E, tipo, aquela cena ali é maravilhosa, assim, diz tudo que tu precisa saber dos dois personagens em uma cena. É uma coisa inacreditável pra mim, assim. Ainda pergunto, nossa, tu já foi no banheiro? Teu pai é podre. Eu tive uma dor de barriga naquelas. Não, e falando em cheiro, lá depois o Fininha e o Clécio. Ai, que cheiro bom. Não, eu senti falta. Doce. Eu senti falta do seu cheiro, não é isso? Aí ele dizia, cheiro de feijão. Aí ele disse, eu gosto do cheiro do seu sovaco. E eu, quem gosta? Ok, o sovaco não precisa estar fedido, mas tipo, deixa eu cheirar esse sovaquinho aí. Muito bom. Não, mas a cena do feijão eu fiquei... Feijão. A cena do feijão. Muito bom. E, cara, eu não sei se vocês lembram, eu talvez não tenha prestado atenção, mas eu acho que o Fininha, ele só se apresenta no final, né? Ou tem alguma apresentação dele? Sim, só ali no final. Quando... Como eu falei, tem aquela progressão do personagem, e aí naquele final ele tá se apresentando, inclusive ali que ele é encontrado pelo exército. Quando o exército chega, ele tá na apresentação. Pode escolher de fora. E antes dessa cena me deu um cagaço, porque enquanto tá o espetáculo, o exército tá chegando. Eu mostro os soldados no caminhão, eu pensei, porra, o Fininha tá aí. Eu já fiquei assim, cara, eles vão ferrar o filme fazendo isso, cara. Eles vão destruir o filme. E aí quando mostra que o Fininha tá se apresentando, eu, meu Deus, cara. Não, foi muito bom isso daí, porque se tivesse no caminhão... Pra mim tinha detonado com o filme. Essa... Como que eu vou dizer? É um pouco de... Eu vi o filme e pensei, vai ser um episódio talvez um pouco mais curto. Não porque eu não acho que o filme não tenha valor, eu não sei o quê, mas como eu falei no começo, não é um filme de coisas acontecendo. Sim. É um filme de feeling, é um filme de cena de pessoas curtindo e vivendo juntas, que é fascinante e envolvente, mas ao mesmo tempo, assim, ele não perde muito tempo desenvolvendo trama. E eu tava que nem o Wagner, assim, o filme inteiro esperando, eles vão quebrar isso em algum momento e vai ser com a coisa óbvia. Porque eu também tava estranhando que a cena com os militares lá no quartel... agora depois de ver o filme inteiro é uma grande oportunidade perdida, assim. Mas durante o filme eu achei que iam ser cenas que iam construindo mais pra uma ameaça direta, mas... Uma tragédia final. Exato, Alguém vai morrer, alguém vai ser torturado, alguém vai desaparecer. Que ele acaba sendo... E eu acho isso positivo, que ele acaba sendo mais lúdico mesmo. Assim, ele abraça esse aspecto lúdico do Chão de Estrelas, acaba tomando conta da narrativa. Assim, que aquele final, o final sim é inverossímil. Tipo, o Fininho não ia simplesmente ser expulso do exército, o Clécio, o pessoal, o pessoal da trupe do Chão de Estrelas. Ele não ia ser solto, eles iam ser torturados, eles iam desaparecer. Verdade. Aí eu fiquei pensando, será que é porque é 79, já tá ali quase, né? Então, será que foi um período mais frouxo, assim, já tava uma pressão para acabar com a ditadura, mas ainda assim eu acho inverossímil.
Mas acho bom que tenha seguido esse caminho, assim. Eu gostei. Eu ia desgostar se caísse no realismo e tá, vamos torturar viado e sabe, o Fininha é o cagueta mesmo. Mas eu acho que esse final ele abraça mesmo a coisa lúdica, que tipo, tudo vai ficar bem e tal. Tudo não, porque eles não acabam juntos, né? Mas enfim. Eles acabam... a impressão que eu tenho é que o Clécio e a trupe acabam meio que rejeitando o Fininha por algo, tipo, nesse momento a gente percebe que tu não é desse mesmo mundo que a gente mesmo, assim, tem uma ruptura ali que a cena é emblematicíssima, super emblemática, muito emblemática. Quando ele tá no carro e o filho do Clécio pergunta, porque o Fininha falou isso e falou aquilo, não sei o quê, e o Clécio meio que murcha ali de uma maneira, tipo, a gente não se fala mais, tipo, do filho que não se dá conta, é aquela coisa, né, ex-casal, alguém, mas tal pessoa falou, daí tu dá, né, pois tô sem graça agora. E o Clécio dá essa murchada ali que leva a crer, assim, que teve essa ruptura geral, assim, ele vai pra São Paulo, ele tá em outra vibe já agora. Ele vai pra São Paulo. Eu não interpretei como ele sendo rejeitado pela trupe, eu acho que foi mais uma questão até da família ali, né, tipo, aquela história certamente vazou que ele tava lá, né, ele é expulso do exército e a família descobre, aquela família mega conservadora, e tipo, ele não vê saída a não ser ir para São Paulo e recomeçar. Viver praticamente as fantasias da família. E consequentemente largar o Clécio, né? Então é tipo, cara, não vou ficar aqui, eu vou para outra cidade, azar o teu. Mas, Rafael, tu tinha falado da importância, até queria retomar isso agora nesse final, porque foi uma questão que eu tava falando com a Bi, qual era a relevância da metalinguagem desse filme, do filme estar sendo feito dentro do filme, do nosso diretor ali, personagem que a gente já comentou. E tu acha que é mais no sentido de eternizar aquele momento, de eternizar aquele grupo? Cara, a minha leitura é muito, a censura nos pegou, não sei o quê, mas a gente continua distribuindo a nossa mensagem de alguma maneira, a gente transforma a nossa arte, a resistência sempre vai existir, tu não vai nos matar. Eu tive uma leitura bem assim do final, inclusive do jeito que acontece o final, né? Porque chega ali e tá o filósofo falando, que meu filme, história e filosofia, papapá. Tu pensa, vai ser uma papagaiada, eles estão aqui pra prestigiar o amigo. E daí o filme é chão de estrelas total, assim, é gente nua se rolando e coisas, os créditos são escritos nos corpos das pessoas. Sim. Que é a mensagem deles se transformando e não evoluindo no sentido, porque não é uma coisa... É forçado, né? Eles são forçados a transcender, mas eu acho que eu tive mais essa leitura, assim, né? Eu não sei o que vocês acharam mais. Não, acho que faz todo sentido. Mim, acho que tem tudo a ver com dar visibilidade da luta LGBT, que é mais, inclusive, também, no contexto da ditadura, e me lembrou muito o Nós nesse sentido, né? Acho que vocês todos viram o Nós. Sim. Tem toda a questão da importância do filme, de documentar aquelas histórias, as histórias da população negra, porque Hollywood inviabilizou essas histórias. Né? Sim. Então, acho que fortalece a mensagem não ser apenas o Wilton Lacerda fazendo um filme sobre essa comunidade, mas mostrar que no filme esse grupo de pessoas, né, conseguiu eternizar a sua própria história. Porque assim, se a gente for olhar a história do Brasil oficial, são resistências invisibilizadas, né? São. A gente não fala que a arte como resistência é invisibilizada. A gente lembra, claro, dos casos mais da MPB, Chico, Caetano, que foram presídio e tal, que resistiram, mas pegar os grupos marginais, né, os grupos de artistas que nunca estiveram no holofote, são histórias que se perderam, assim. A história LGBT é muito apagada, né? É uma coisa... Em todas as áreas, né? Porque se for olhar na história, as minorias inteiras, né? O próprio cinema, tem filmes inteiros que desapareceram que ninguém sabe que fim levaram e seriam importantes, ou são importantes, mas... Figuras históricas são completamente... Não, eu acho
Cara, eu perguntei isso porque eu concordo, Rafael. Eu acho que esse final, assim, ele tem essa coisa de eternizar essa resistência, essa existência. E esse filme também, a Bi falou, né, que acabou o filme, eu disse, esse filme é um filme afrontoso, eu acho isso maravilhoso. Tipo, um filme maravilhosamente afrontoso. Sim. Mas mais do que isso, cara, eu acho que ele é um filme que ele, além de ser uma experiência sensorial, como tu já falou várias vezes, Rafael, de vibes, né? Uhum. Ele é um filme que promove agitação também, sabe? Eu saí desse filme mobilizado, sabe? Internamente mobilizado. Eu acho que ele afronta quem tem que afrontar e ainda promove uma agitação, sabe? Eu fiquei assim, tipo, eu saí desse filme, eu queria ir pra rua, tá ligado? Eu queria ir pra rua protestar. Me dá vontade de entrar pra uma cena de colaborativo de expressão, assim, uma coisa que eu nunca fiz parte da minha vida, não sei como seria. Eu acho esse outro caráter desse filme muito interessante também, sabe? Um filme que tu não passa... não é ileso a palavra, tu não passa indiferente. É impossível ficar indiferente, eu acho. E por vários motivos, né? Porque eu acho que tanto o discurso textual como o sensorial, ambas as coisas são coisas que não te deixam indiferente. Pra mim, pelo menos, o romance é muito forte. Pra mim, assim, é muito pela ferramenta que eles usam, né? Porque é através do teatro que a coisa acontece. E, tipo, vai tocar as pessoas de maneira diferente. Tipo, o teatro, pra mim, me toca muito, sabe? Então, é aquilo. Eu queria também já estar lá, sabe? Vamos todo mundo, sabe? Protestar, combater. Eles usam até a música naquela apresentação meio fim de noite, meio 3 da manhã, da mulher lá... fazendo toda uma diva decadente, cantando uma música toda, que é uma cena que também, pra mim... Cara, esse filme tem tantos momentos bons, assim. Eu acho que, sem querer antecipar ou queimar a pauta, eu tive muita dificuldade de escolher minha cena favorita. Aliás, tem um figurino, coisa. Tem um dos figurinos que a mulher parece que ela tá vestida como a Amy Winehouse, só que antes da Amy Winehouse existir. Eu até comentei pra Bina na cena. Aliás, os figurinos desse filme, do espetáculo, são muito legais. Muito triste. Sim. Muito bem feitos. Então, alguém mais tem algo a declarar? Não sei. A gente tá ficando quieto agora? Acho que é isso. É porque tu falou, Rafael, mas muito provavelmente ia ser um episódio mais curto, porque é isso, é vibes. Pois é, tem tanta coisa que assim, eu não sei nem como falar a respeito, mas é que são imagens que tu vê, tipo, tem toda uma cena quando eles estão lá na comuna, que é a parte do Super 8, que é uma câmera solta na mão, no meio da galera, e a certa altura tu não entende sequer o que tu tá vendo, vira um caos o negócio, e é maravilhoso, assim. Sim. Eu me senti transportado pra década de 70 com imagens que nem foram produzidas na década de 70. Uma coisa surreal. Mas tem muita coisa de diálogos que não são exatamente essenciais para o desenvolvimento da narrativa, mas assim, é de química de atuação, sabe? Que é muito legal, sabe? É simplesmente muito prazeroso de acompanhar aqueles atores atuando. Tipo, às vezes, eu até comentei, né? Às vezes tu nem entende o que eles estão falando, mas tu acredita naquilo. Às vezes eu também não entendo o que o fulano tá falando. Isso, né, acontece na nossa vida. E tudo bem que não é importante aquele diálogo, entendeu? Ele só está acontecendo. Tem coisas que passam, isso é a imperfeição do áudio, às vezes, é uma coisa que é subestimada por quem vê filmes. A gente tem mania de ver filmes estrangeiros com legenda também. Só que, cara, muitos filmes têm vozes e coisas que não são pra ser bem entendidas mesmo. Sim. E esse filme eu acho que faz um jogo interessante com isso também. Tem muito momento que é um burburinho, é uma galera conversando e tu consegue captar, assim, pedaços, fragmentos de diálogo que são quase poéticos, assim. É uma coisa que eu lembro quando eu era jovem, eu ia veranear em Imbé, e um dos meus passatempos favoritos era andar no calçadão de Imbé e ouvindo trechos de todas as conversas e tentar montar uma frase que, sabe? E é uma coisa que partes desse filme me passaram um pouco essa vibe, assim, de que, ok, tu não tá pegando tudo o que tá sendo falado de cada trecho, mas as partes que tu pega, no geral, montam algo, uma coxa de retalhos.
E, pra mim, o filme todo tem essa vibe também, no jeito que ele combina cenas quase videoarte, cenas atuadas, cenas com... Enfim, eu poderia ficar falando horas aqui, viajando. Acho que podemos passar adiante pra... Qual é a cena favorita de todo mundo? Uma pergunta que pra mim é fatalmente difícil. Pra mim, eu posso começar porque eu tenho a minha... Deve? É meio óbvia, mas é a polca do cu, a primeira cena da polca do cu. Que é muito genial, a letra, a atuação. Tá, agora tu me lembrou a única crítica que eu tenho à polca do cu. Ela volta muito rápido depois de ter acontecido a primeira vez. Pode ser. Devia ter sido mais espaçado esses momentos. É literalmente a única reclamação que eu posso fazer. Mas a primeira é melhor, né? E que bundas lindas, né? Eu gostei. É verdade. Sim, Estão muito bem representados lá. Olha, Irandi, tá. São todas muito bonitas. E cada uma com seu charme, não tem duas iguais. Exato, exatamente. Eu também, eu vou dessa cena aí. Quando começou assim, eu disse, gente, que festival de bunda. Eu não lembrava dessa cena. Então foi um impacto, assim, da primeira vez. Eu gostei demais. Incrível. E tem uma que o Clécio abre, né? Tem toda uma performance. Sim. Tenco. É maravilhoso. Vaguinha, qual é a tua cena? Eu tenho duas cenas, tem várias cenas. Tem várias cenas. Duas. Uma é a cena do Clécio cantando para o Fininha. Ele vê aquela pessoa e canta para ele. Tipo, é o primeiro contato. É muito doida. É o primeiro contato entre os dois. Acho demais essa cena. E menção honrosa para a cena que o Rafael já mencionou do Clécio e da Paulette ali se entendendo. Essa cena é lindíssima, aquela cena. Já nasceu na confusão. Pra mim é a primeira conversa do Clécio com o Fininha, que passa de tímido e deslocado pra eles dois se comendo com os olhos ali, que é uma cena, pra mim, tipo assim, eu fiquei arrepiado quando eu vi a primeira vez. Sinceramente, assim, foi quando eu percebi que o filme tava falando sério comigo. Que até aquele momento eu tava, legal, mas vamos adiante. Daí o filme me entrega aquilo e eu fiquei, foda. E enfim, daí tem vários momentos de relação que eu acho muito bonitos. Cena Super 8, quase todas as vezes que entra uma cena com a câmera Super 8 é surreal de bom. Enfim, podia ficar o dia inteiro falando aqui. E qual a atuação favorita de todo mundo? Eu acho que... É unânime, né? Cara, eu vou te dizer, não é tão de longe. Pra mim, o Irandir. Não é de longe em absoluto, porque tá todo mundo muito bem. Muito bem, Mas eu não mudei minha anotação da semana passada, sinceramente. O Irandir tá muito bem, cara. Pra mim, é o Irandir. É o Irandir. Mas, cara, ele tem a vantagem que ele tem muito... uma paleta de coisas pra fazer nesse filme que é surreal, né? Só que ele entrega tudo perfeito, cara. É surreal. Eu quero daí fazer uma menção honrosa pro Jesuíta, que entre os nossos colaboradores do podcast tem controvérsias, mas eu quero dizer que ele quebrou tudo nesse filme. Inclusive, eu conheço um cara que tem o jeitão do Fininha nesse filme, que, sei lá, pra mim é surreal. Assim, eu vi praticamente uma pessoa que eu conheço de verdade no filme e eu não esperava. Eu morro de preguiça do Jesuíta, mas ele tá bem. Também sim. Eu acho que Bibi Vaguinha, falta vocês falarem agora. Vocês não falaram a atuação de vocês. Irandir. Tá. Unanimidade, então. Pra mim, assim, sim, todo mundo tá muito bem, assim, o Paulette, o próprio Jesuíta, mas eu acho que o Irandir, ele tá, ele arrebenta, assim, ele tá muito bem. É um personagem que passa uma... Enfim, é um personagem que é impossível... Acho que é impossível não se apaixonar por ele no filme. Em algum momento. É surreal. Assistam, por favor. E que nota final vocês dariam pro Tatuagem? Cara, eu vim preparado pra dar uma nota, mas ao longo do episódio, eu até aumentei um pouco mais a minha nota. Eu ia dar 8,5, mas eu vou dar 9. Olha, eu vou te dizer, eu nunca penso na nota antes. Eu vou construindo a nota
conforme o podcast vai andando. Isso talvez seja muito sábio, porque eu tô na vibe do Alexandre hoje. Eu também vim com uma nota e eu aumentei. Eu ia dar 8, mas vou dar 8,5 com a conversa. Bibi, acho que tu não falou tua nota só. Não falei, eu tô entre 8,5 e 9. 8,7. 8,7. 8,9. Não. Aí já é demais. Esse é um filme nota 8,8, claramente. Assim, eu vi com 8 anotado aqui, mas eu vou ser sincero que falando do filme me despertou a vontade de rever já. Eu vi ontem. E nem faz tanto tempo assim que eu vi, porque eu vi de noite, tarde da noite. Pra mim é um filme nota 9 mesmo. Eu fiquei... E assim, 9, então. E eu vou meter a boca aqui, porque eu dei uma olhada rápida na internet pra ver reações na época e tal. E me chamou a atenção que o Omelete, por exemplo, deu 1 de 5 pra esse filme. E eu, que filme eles viram, cara? Eu não li a crítica, tá? Eu não sei qual é a... Não, mas no Adoro Cinema, que eu vi ali, eu acho que ele tá com 4,3 de 5. E no IMDB ele tá com 7,2, 7,2, que pro IMDB é uma nota tripla. Sim, porque o IMDB é muita gente votando também. Sim, tem mais de 2.000 votos ali. Sim. Mas eu achei o filme excelente, assim. A coisa que talvez me impeça de dar uma nota 10 pra esse filme é que... Como é que eu vou dizer? Acho que dava pra ter arredondado algumas coisas leves aqui e ali. Acho que dava pra ter trazido um pouco mais de uma resolução principalmente pro personagem da Paulette, que tá no filme e não tá no filme quase, é uma presença. Mas eu acho que podia ter sido melhor desenvolvido. Assim, como o Wagner falou, tem a questão do quartel ali, que às vezes fica um pouquinho repetitivo. O quartel é uma... Pra mim é uma oportunidade perdida mesmo, assim. Poderia ter sido feito alguma coisa mais interessante ali, se a gente vai usar desse recurso, e eles meio que batem na mesma tecla todas as vezes que volta pra lá, exceto quando o Fininha faz a tatuagem, né, que é no quartel. Gente, a tatuagem. A gente passou o filme chama tatuagem e a gente não falou da tatuagem. Cara, naquela cena eu falei, deem todos os prêmios para o Irandi, porque ele tá vendo aquela tatuagem fake horrorosa e ele tem que fazer uma atuação de emocionado, de meu Deus, que lindo. Cara, eu vou... Tudo bem que é pra ser tosco, porque, enfim, né? Foi feita no quartel, no escuro ali, as escondidas. É quase que, na verdade, uma cicatriz no formato, né? Não, Wagner, tu não entendeu, cara. Ele não tava chorando de emoção, ele tava chorando de tão feia que era tatuagem. O que tu fez contigo? Não, e é muito legal, porque mostra o Fininha de costas e a gente vê a reação, a gente tá vendo a reação do Clécio. E eu fiquei de boca aberta, né? Tipo, eu quero ver. Quando eu mostro, não. É muito feio. É muito feia a tatuagem. E quais filmes vocês recomendariam pra quem gostou de tatuagem? Ou que façam boas sessões duplas, tá? Eu tenho uma recomendação de uma série que eu não sei se eu já recomendei, talvez já, em algum episódio anterior, mas que é uma das minhas séries favoritas, né? Que se chama Pose, que é uma série que tá no Star Plus. Ela fala, acho que ela se passa ali nos anos 80 e fala sobre a cultura de ballrooms, dos bailes LGBTQIA+. E essa cultura das casas, das apresentações nesses bailes e como eles preparavam essas apresentações, né, de dança e performance. O por trás da cena. É, muito legal. Essa série é maravilhosa. É maravilhosa. Eu vou na mesma, porque essa série é incrível, tem toda essa vibe. A série é realmente melhor do que o filme, mas é muito, muito essa vibe, sabe, de como é atrás do palco, né, mostrando as apresentações também. O que essa galera sofreu na época, todo o preconceito. Eu também vou de Pose. E a segunda temporada tem... Foi eu que escrevi, gente. Foi um lugar especial no coração da Bíblia que fala muito sobre Madonna. Foi eu que escrevi. Sim. O primeiro ou o segundo episódio da segunda temporada é escrito por mim. Pode crer. Está tudo explicado. Eu vou recomendar um filme que
eu acho que eu já trouxe no podcast uma vez, que é o Priscila, Rainha do Deserto. Sim, muito bom. Também é um filme que trata a comunidade LGBT nessa chave good vibes, assim, tipo, é muito bom ver o laço de solidariedade entre daquelas pessoas. E assim como o Clécio, um dos protagonistas do filme, tem um filho que também frequenta, assiste as performances, é muito legal. Massa. Bom, eu vou fugir das good vibes, vou recomendar um filme que é Brokeback Mountain. Bad vibes, mas é dedo na cara de quem tem preconceito, é uma violência contra a cultura, assim, muito bom, que é Hedwig, Rock, Amor e Traição, de 2001, que é sobre um imigrante alemão gay que vai parar no interior dos Estados Unidos e é uma desventura atrás da outra. Ele é músico, ele monta uma banda de rock e começa a fazer apresentações, assim, cada vez mais absurdas, e é um filmaço. Então assistam, por favor, é muito bom. E outra que eu vou recomendar agora é bem mais, acho que no espírito do tatuagem, do que o tatuagem faz ou tenta fazer, que é um documentário, tá no YouTube, tá? Eu sou suspeito pra falar, porque eu trabalhei em parte desse documentário, de 2011, chamado Flores de 70. É sobre um bar gay em Porto Alegre que foi histórico, assim, foi point gay da década de 70, durante a ditadura, os caras basicamente vivendo o que a gente vê no tatuagem, né? É claro, é um documentário, é pessoas que estavam envolvidas lá, lembrando e se contando coisas, resgatando essa história que a ditadura tentou apagar por muito tempo. Então esse documentário é muito interessante, muito legal, feito por cineastas iniciantes na época, o pessoal estava saindo da faculdade, fez, então tenham essa paciência, não é um filme perfeitamente acabado e tal, mas o que ele traz de conteúdo assim, é muito forte, muito legal. Então fica. Como é que é o nome mesmo? Flores de 70. Boa. E no próximo episódio, o Alexandre, tu quer... Tá, cara, pra manter a tradição, eu não vou revelar, tá? Não vou revelar o nome do filme. Essa tem sido uma das coisas favoritas que o Alexandre fez pra esses episódios, é as dicas. Mas assim, cara, vai ser o último filme dessa série, né, de cinema nacional, e eu fiquei, num todo, assim, fazendo um apanhado geral, eu fiquei bem satisfeito, assim, acho que foi uma seleção bacana, apesar de algumas pessoas com as suas unhas grandes terem querido mudar essa lista, né? Eu fiquei ainda satisfeito com ela, e então esse vai ser o último filme, vai ser para fechar o caixão. E se vocês estiverem muito ansiosos, assim, se o pessoal estiver muito ansioso para ver, saiba que a gente posta sempre na sexta-feira, mas tu pode ficar esperando ali na quinta-feira, porque à meia-noite entra o episódio, tá? Então era isso que eu tinha pra dizer. Meu Deus do céu. Alexandre se puxou nessa. Se puxou. Que volta. Fechar o caixão, essa... Foi maravilhoso, Vocês podem nos seguir nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, em @euqueroverofilme. Vocês podem mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com com críticas, dúvidas, sugestões, perguntas. Nos perguntem coisas, pode ser sobre qualquer assunto. A gente responde aqui. Não precisa ser só cadê o filme, tá? A gente responde tudo. E também pode nos encontrar onde podcasts são encontrados em áudio. Pode nos ouvir passeando com o cachorro, pode nos ouvir viajando, pode nos ouvir fazendo amor. Olha! E as nossas fantásticas vozes vão ajudar muito, eu imagino. Certamente. Não sei com quem vão ajudar, né? Mas tudo bem. E eu sei, até da semana que vem a gente volta com esse filme misterioso pra encerrar o mês de cinema nacional. Alguém quer dar uma última frase ou mensagem? Eu. Diga então. Tem cu. Tem cu. 4 usem. Todo mundo tem, aliás.